Olá pessoal, hoje a gente está aqui mais com um vídeo do portal Engenhando. Hoje eu pretendo apresentar uma nova ferramenta que a gente vai começar a utilizar a partir de agora para ilustração de problemas com Python principalmente, mas isso pode ser feito com a linguagem de programação Julia, entre outras, só precisa instalar alguns plugins. Essa ferramenta se chama Jupyter Notebook, desculpe. Tá? E o que ele permite? Ele permite você colocar ali um pouco de explicação, ou seja, os comentários, o que interessa no problema, junto com o código e ir executando progressivamente. Isso é legal porque você pode, por exemplo, gerar um curso e utilizar essa ferramenta para fazer demonstrações aí ao longo do teu curso, ou mesmo fazer atividades interativas em que o aluno precise trabalhar e usar essa ferramenta. Então hoje a gente vai resolver um problema que vem aí de um livro que eu venho resolvendo há algum tempo. É o primeiro problema, por sinal, mais simples, da Olimpíada de Matemática da Rússia, né, da antiga União Soviética, no caso, problemas aí dos anos 30, 40, mas são problemas bem legais de resolver. E é um problema básico em teoria de grafos, né? É o problema do aperto de mão. O que esse problema ele se interessa em fazer? E mostrar que, bom, eu sou uma pessoa, eu encontrei um determinado número de pessoas na minha vida. Então, se eu encontrei uma pessoa, fiz um aperto de mão com a pessoa, contar um aperto de mão para mim e um aperto de mão para a pessoa, ok? A gente tem que provar que o número de pessoas que encontraram um número ímpar de pessoas deve ser um número par, independentemente do número total de pessoas que existam na Terra, nesse momento ou em qualquer momento, tá? Bom, supomos que você não saiba nada de topologia, teoria de grafos, ou saiba basicamente o que é um grafo. Né? Um grafo é uma representação, a gente vai chegar logo em seguida. O que a gente faz? Então, nesse caso, é um pouco difícil, utilizando uma ferramenta simples, de fazer uma prova matemática formal. Existem ferramentas para isso, até por sinal vocês devem ter visto que essa semana foi obtida a maior prova matemática jamais obtida, daí 200 e tantos terabytes de cálculo para teoria combinatória, análise combinatória. Então, que não é um problema muito distante do que a gente vai fazer hoje. Mas a gente pode fazer uma série de testes exaustivos e mostrar, puxa, nunca conseguimos encontrar algo que não satisfaça ali a nossa assertiva inicial. Então a gente vai utilizar Python a partir da biblioteca padrão, como se chama, o módulo, ou o pacote random, né? E ainda o utilitário de Network X, como vocês quiserem chamar, eu me habituei a chamar eles em inglês, tudo que é relativo à programação. Tenho até uma dificuldade enorme de comentar código em português ou em francês ou em qualquer outra língua, tá? E é isso. Bom, então essas são as ferramentas que a gente vai usar. O que é um grafo? Um grafo é uma representação de relações entre entidades. Então, cada pessoa é um vértice do grafo e cada relação de uma pessoa com a outra a gente vai chamar de aresta. Tá? Então você conhece tua mãe, você tem uma aresta com tua mãe. Se você conhece ou não teu pai, você pode ter ou não uma aresta ligando você com teu pai. Tá? E a gente ainda precisa de mais uma definição que é fundamental aí na resolução do problema que a gente pretende resolver, que é o grau. O que é o grau de um vértice no grafo? O grau de um vértice é o número total de arestas, ou seja, de interações que esse vértice, você ou teu vizinho, tem com o ambiente que ele está inserido, tá? Esse conceito de grau ele é bem interessante, por exemplo, quando a gente está estudando dinâmica de sistemas. Vamos aí para a implementação em Python. Então, a gente vai necessitar, como eu falei, de random. Random não gera números realmente aleatórios, ele gera números pseudo-aleatórios, porque o computador ele não é muito inteligente em realizar número aleatório, tá? Existem algoritmos que permitem a geração, ou, por exemplo, uma vez eu até escrevi um programa em C para fazer isso, eu fiz meu computador esquentar e começar a bugar, e no momento que meu computador estava ultra quente, eu provei que o número que eu gerava era mais aleatório do que o gerador de números aleatórios da máquina correndo num tempo... Aí que tá, fica lento, né? Mas funciona. Ok. Vamos gerar números aleatórios, não vem o caso agora discutir como que dá para fazer isso, e vamos representar o grafo, né? Como a gente veio aí, acabou de falar, que é composto de vértices, no nosso caso pessoas, de arestas, no nosso caso interações ou apertos de mão, né?
E o grau, e cada node, cada vértice possui uma propriedade que é o seu grau. Tá? Então a gente vai importar aqui de NetworkX a função, a classe grafo, né? E a função degree. Então a gente vai definir, para começar o problema, o número máximo de pessoas que possam ocupar esse grafo. Foi bem arbitrária a maneira que eu defini esse número, não o número n, mas na sequência como que eu utilizei números aleatórios, tá? Então eu dei aí um número 5, por que 5? Porque eu quero desenhar lá embaixo o, o grafo que a gente obteve. A gente faz um teste aí em 1 segundo, você pode obter o mesmo resultado. Só vai ficar feio o desenho. Se você colocar 5.000, a memória do computador ela é suficiente para isso. Pense aí, você vai ter no mínimo 4 ou 8 GB de memória RAM. Isso aí é capaz de armazenar um bom número de números de dupla precisão, ou de números inteiros ainda mais um pouco. Tá? A gente gerou um número de vértices, ou seja, de pessoas, entre 2 e n. Tá? Então vai sair um número aleatório, no mínimo 2, porque senão não tem interação, se sair 0 pessoas. E o número de interações, que a gente vai representar por e, de n a n ao quadrado. Foi completamente arbitrária essa escolha, tá? Bem, o número n ao quadrado não é tão arbitrário assim. É só para dizer, o grafo é completo. Tem todas as pessoas estão cumprimentando, dando oi para todas, né? Mas o número n embaixo era para tentar forçar o grafo a cada pessoa ter uma interação. Mas isso não implica, como a gente vai ver no algoritmo embaixo. Tá? Então a gente faz uma saída gráfica, eu vou executar aqui esses dois segmentos de código. Opa, desculpa, cliquei no segmento errado. Executei o primeiro segmento e agora eu posso executar finalmente o segundo segmento aqui. E a gente vai ver. Então nosso grafo, acabou ficando com 5 pessoas, era o número máximo que ele permitia. E existem 3 encontros, tá? Agora vamos partir ao uso da classe NetworkX, que a gente vai criar o nosso grafo G. Já conhecemos o número V de pessoas, então aí da biblioteca padrão de Python a gente utiliza a função range, que fornece uma lista de 0 até n-1, no caso aqui v-1. Sempre lembrando que Python indexa listas, arrays aí, em geral a partir do número 0. Né? Então vamos criar aí as pessoas 0 a pessoa 4. Tá? Criei, então o G está inicializado. E agora as pessoas vão se encontrar. A gente precisa de um algoritmo simples aí para criar os e-encontros, que foi determinado anteriormente, e igual a 13, como foi mostrado aqui em cima. Só que uma pessoa ela não pode se encontrar. Né? Se apertar a mão com você mesmo, vai ficar um pouco estranho. Ou você pode estar um pouco louco, ou um pouco mais louco que eu. Então, para cada número E, pouco importa aqui, dentro da faixa de E maiúsculo, do Ezão aí, a gente vai usar a função range novamente. Inicializamos A e B igual a 0. Se A for igual a B, então ele vai gerar números aleatórios, né? 2 números aqui. Existe até uma forma mais compacta de fazer isso, mas eu preferi importar só a função randint, né? Que vai gerar um número aleatório entre 0, porque 0 é o índice no grafo do primeiro elemento, até n, né, que é um número máximo. Acabei de achar um erro aqui no meu código, porque não deveria ser n, deveria ser v. Fiz de propósito. Mentira, eu errei realmente. Tá. E quando A for diferente de B, esse loop aqui ele quebra, e a gente pode utilizar a função addEdge, né, para adicionar um edge, uma aresta, no grafo G entre A e B. Ok? Estranho porque estava errado aqui e funcionou os testes iniciais que eu fiz. Né? Eu não posso ter um número maior que V na minha geração de números. Pá, fiz correr. Então agora o nosso grafo ele não só está populado, como também existem as interações entre os elementos que estão aí no grafo. Bom, agora basta a gente contar quantos elementos tem um grau ímpar. Né? Como que eu vou fazer para contar? Então, NetworkX nos provê a função degree, que retorna um dicionário contendo o nome do vértice. Os vértices aqui a gente nomeou eles com números, mas poderiam ser nomes. O nome do vértice e o grau desse vértice. Né? Como a gente falou, é a soma do número de arestas que esse vértice tem associado a ele. Né? Com essa função, a gente cria esse dicionário
E através aqui do dot values, do ponto values, a gente consegue acessar os valores. Então o que a função sum ela vai fazer? Ela é um acumulador. Ela vai somar tudo que você der para ela. Ela vai somar o valor 1 para um valor x que está entre os valores, se x dividido por 2 tiver resto. Ou seja, em Python, 0 representa falso e 1 ou qualquer outro valor representa verdadeiro. É um conceito aí, se você for na definição de booleanos em Python, você vai verificar isso. Que se eu der uma letra para ele, ele vai considerar verdadeiro. Como x dividido por 2 tem resto 1, que é o caso do que vai acontecer com os números ímpares, isso aqui avalia como verdadeiro e a gente adiciona 1 na soma. Finalmente, a gente vai calcular aqui quantas somas são ímpares. E, voilà, dos 13 encontros, a gente teve 4 pessoas que tiveram um número de encontros ímpar. Um número par, como a gente esperava no começo. Na verdade, a primeira versão desse programa que eu fiz, só que aí fica um pouquinho mais lento, você pode tentar fazer em casa, exportando aqui o nosso arquivo, no lugar desse cálculo fica fora do loop, eu coloquei um valor ali, n, um valor enorme, tipo 10.000, e eu faço esse cálculo dentro do loop. Só que no lugar de imprimir a cada vez o resultado aqui S, o que você faz é, você testa se S é um número ímpar. Se S for um número ímpar, a nossa assertiva está errada, né? A nossa assertiva inicial está errada. Então você tem um caso falso e você imprime uma mensagem e sai do loop dizendo, ó, tá errado o que você propôs inicialmente. Tenta aí fazer como um exercício se você gostou do problema. Tá? Bom, aí sempre é importante a gente ter alguma visualização. Em grafos, normalmente é complicado, porque grafos vão crescendo aí, networks do teu Facebook, você deve ter aí pelo menos 1.000 amigos, se você for alguém ao mínimo sociável, ou um pouco mais fechado, 500. Então já fica difícil de desenhar e tornar isso visualizável. O pacote Network X, ele possui utilidades aí para que a gente possa visualizar grafos. Não confunda grafo com gráfico, a gente vai fazer o gráfico de um grafo. Se bem que na teoria aí, numérica, uma função, o gráfico de uma função é o grafo de elementos pertencentes ao conjunto do domínio e do conjunto da imagem, mas não vamos ver aí o caso, isso é uma matemática um pouquinho avançada. Matplotlib é necessária para que a gente possa visualizar o resultado. E tem um erro, não é um erro, é um warning, um aviso aí gerado por Network X, que fazia uma mensagem bem chata aqui no final, e eu usei a função getWarning, deu warnings e simple filter para filtrar isso e não apresentar. Essa sintaxe aqui não é o tipo que eu gosto de usar simples, ok? Então a gente vai desenhar o grafo G com as nossas 13 interações e vai mostrar. A gente não tem nenhuma ideia de como ele está desenhado, porque eu fui executando ele aqui em tempo real. Vamos ver? Pá! E todo mundo tem uma interação. A gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então existe realmente aí 13 interações. Eu não contei errado, não. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, vamos recontar. Arestas, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arestas. Vezes 2 menos 1, tá certo. 13. Ok. Tá aqui. Então, como que é feita a prova formal? E quantos que tiveram ímpar? Essa teve ímpar, essa teve ímpar. 2. Não, opa. Essa teve ímpar, essa aqui teve par, tem duas. Ímpar, 2 ímpar, 3 ímpar, 4 ímpar, como o resultado acima mostrou. Tá tudo ok. Tá. A prova formal disso, eu não vou ir aqui completamente, mas existe um teorema, na verdade é um lema, aí uma fórmula clássica da teoria de grafos, que diz que a soma dos graus tem que ser igual a 2 vezes o número de edges. Ok? Bom, se a gente separar a soma dos graus no espaço dos vértices que tem um valor par mais o número de edges, de vértices que tem um grau ímpar,
tem que dar esse número par. 2 vezes não importa que número, sempre é um número par. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Sempre vai ser um número par. Né? Todo número que é um produto que tem um fator 2 é um número par. Bom, então esse fator da soma é um fator par, esse fator é um fator par, porque par mais par tem que dar par, eu não posso fazer par mais ímpar, somar para par. Então a gente vai diminuir, como a gente sabe. Não, a gente não se interessa pelo número de elementos de VP, né? A gente diminui isso lá do outro lado. E a gente tem que a soma sobre os graus, esses números aqui são números ímpares, cada GV aqui é um número ímpar, do lado esquerdo da equação, né, porque a gente está somando sobre os vértices que tem número ímpar, tem que ser igual ao número par, porque a diferença de um número par com outro número par tem que ser um número par. Opa, mas se eu somar 1 com 2 com 3, 1 com 3, são dois números ímpares, dá um número par. 1 com 3 com 5, bom, três números ímpares deu um número ímpar. Sempre um número ímpar vezes um número ímpar gera outro número ímpar, né? Então, o número de elementos desse lado aqui tem que ser um número par, o que é aí a prova final do nosso lema. Bom, vocês podem verificar mais na Wikipédia, quem se interessar pelo problema. E a gente fica por aqui com o vídeo de hoje. É isso, pessoal. Quem tiver dúvidas, posta ou no portal no Facebook ou aí nas questões embaixo no YouTube. E ficamos por aí hoje. Tenho que pegar um avião em breve e voltar para a Europa. Adeus!